paz de Jesus para todos. Eu quero fazer um pequeno trabalho. Eu espero que esse vídeo saia pequeno, mas é um trabalho de importância. Eu vou ler um texto, um versículo que está no livro de Daniel. Eu vou utilizar duas Bíblias para mostrar como é que você deturpa um texto de forma sutil, quase imperceptível, para que o texto ele diga uma coisa que no original não diz, para que esse texto seja desvirtuado, para forçá-lo a dizer aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus não fala. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Eu já dei uma olhada em Bíblias modernas que estão saindo. E um conselho que eu dou para vocês é que vocês fiquem com as Bíblias mais antigas que você tem. E a Bíblia que você tem atualmente, guarde-a, porque a coisa está alastrada. Ou seja, como se não bastasse a quantidade de heresias que existe hoje ensinada dentro de várias igrejas no mundo inteiro, ainda estão deturpando a palavra de Deus para que a palavra não fale aquilo que ela fala. Ou seja, para que a palavra de Deus perca o poder. A igreja perca o poder. Porque como todos nós sabemos, a igreja ela só tem poder porque ela está firmada na palavra de Deus. Tirou a palavra de Deus, botou de homem, acabou-se o poder. Se você é um seguidor de homem, diz que defende fulano, beltrano, cicrano, você já está sem poder na sua vida. Porque as doutrinas que eu tenho visto aí de homens, elas não têm poder nenhum e são mentirosas. Então eu vou mostrar como é que está se fazendo para que a palavra de Deus ela não diga aquilo que ela foi feita para falar, a verdade. Ela foi feita para dizer a verdade. Mas, infelizmente, pessoas se introduziram dentro da igreja, pastores, teólogos, escritores, deturpando a palavra de Deus. Eu não sei o que essas pessoas ganham com isso. Eu não sei se é só o orgulho de defender aquilo que vem defendendo e tem medo que as pessoas descubram que aquilo é uma mentira e ele fica envergonhado pela quantidade de livros que escreveu, pela quantidade de coisas que fez e pelas suas pregações aos quatro ventos da terra aí, sendo que isso não existe na palavra de Deus. Então eu vou ler um texto e vou mostrar o porquê que Jesus Cristo, ele disse, quem tirar um tio, quem mexer num tio dessa palavra. Lá no livro de Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, Jesus ele fala isso. Diz, quem mexer num tio dessa palavra, eu vou multiplicar as pragas que tem no Apocalipse nas costas desse indivíduo. Mas isso não é suficiente para eles. As pessoas continuam fazendo aquilo que não é para fazer. Então eu vou ler aqui o texto, né? Eu vou ler aqui o texto, está no livro de Daniel, no capítulo 9 e no versículo 24. Eu vou ler o texto. Eu vou fazer uma comparação só com duas Bíblias, NVI e com a João Ferreira de Almeida, com a Bíblia de João Ferreira de Almeida. E eu vou mostrar como uma única mexidinha numa palavra, você derruba um texto inteiro e um ensinamento que é verdadeiro, um ensinamento que é verdade segundo a Bíblia, e vai por terra, para dar lugar ao ensinamento de homens que são mentiras. E eu vou mostrar isso agora para você. Acompanhe comigo até o final que você não vai perder, porque você vai aprender alguma coisa, uma coisa que é importante para você, uma leitura com a escrita correta, com a tradução correta. Ó, Daniel capítulo 9, eu vou ler primeiro na NVI, que é essa aqui, ó, a versão internacional, tá aqui ela, NVI, né? 9:24.
Olha só. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia. 70 semanas estão decretadas ao seu povo, né? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. A palavra que eu quero chamar a atenção aqui é seu e sua. Na gramática portuguesa, isso aqui chama-se pronome possessivo. Seu, sua. Seu povo e sua santa cidade. Agora eu vou ler o mesmo texto, né? NVI diz seu povo e sua santa cidade. A NVI. A Bíblia, a João Ferreira de Almeida, né? É uma Bíblia Thompson que eu comprei faz uns 15 anos que eu tenho essa Bíblia. Eu vou ler o mesmo texto e você vai ver a diferença que existe. Eu vou explicar essa questão de seu povo, sua santa cidade. Por que é usado o pronome seu? Agora nós vamos ler o 9:24 da Bíblia do João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Essa aqui é as 70 semanas, que se fala muito do profeta Daniel. Mas não é isso que eu quero falar agora. Claro que o assunto é as 70 semanas. Essas 70 semanas está decretada sobre o povo de alguém. 70 semanas estão decretadas sobre o povo de alguém. E é nesse pronome que nós vamos descobrir quem é o povo. O povo de alguém e a cidade de alguém. Então olha só. Eu tenho um anjo nesse contexto falando para Daniel. É um anjo que está falando para Daniel. Daniel orou, pediu as revelações daquele lance lá do carneiro, do bode, do chifre pequeno que faz guerra contra os santos e vence. Ele ficou perturbado com esse sonho, orou a Deus e Deus disse: Senhor, eu quero saber o que é isso, eu não entendi. Aquele chifre pequeno faz guerra contra o santo e mata os santos e vence os santos, blasfema contra o teu nome. E orou e pediu a Deus que Deus desse a revelação. E Deus mandou um anjo para revelar a Daniel. Daniel, é o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o teu ou seu. Aí aqui é onde entra o problema. A NVI, ela diz seu povo e sua santa cidade. A Bíblia de João Ferreira de Almeida diz teu povo e tua santa cidade. Agora eu vou explicar qual é a diferença que faz esses pronomes nesse texto. Uma falou seu povo e sua santa cidade, que é a NVI. E a Bíblia do João Ferreira de Almeida diz teu povo e tua santa cidade. Você pode até achar que, mas irmão, que diferença faz teu e seu, né? A mesma coisa. É não, irmão. É não. Teu e seu são pronomes dirigidos a pessoas de um discurso diferente. Em um discurso, a palavra teu, por exemplo, eu não vou entrar aqui na questão gramatical, mas eu vou explicar bem direitinho aqui. Depois você vai olhar na gramática para você ver o que é que significa teu povo. Então eu estou falando com alguém na minha frente. Vamos dizer que eu sou o anjo que estou falando com o Daniel. Daniel, 70 semanas estão decretadas para o teu povo e tua santa cidade. Se eu disser teu povo e tua santa cidade, eu estou dizendo que o povo é de Daniel e a cidade de Daniel, porque eu estou dizendo teu povo e tua santa cidade. Se eu disser para Daniel seu povo e sua santa cidade, é de alguém que não está presente naquele diálogo.
diálogo. E nesse caso, se eu colocar aqui, no caso da NVI, seu povo, sua santa cidade se refere a Deus. É o povo de Deus e não o povo de Daniel. Se eu disser, eu sou o anjo, disser teu povo e tua santa cidade, aí eu estou dizendo que o povo e a santa cidade é de Daniel. Certo? Agora, nós estamos aqui com um problema. Eu tenho duas Bíblias falando coisas diferentes. Uma fala que o povo é de Daniel e a outra fala que o povo é de Deus. Porque o anjo diz seu povo e sua santa cidade na NVI, e esse povo, seu e sua, não pode ser dirigido a Daniel, não num texto escrito. A gente pode falar essas coisas aí, mas sai errado, é errado. Uma linguagem coloquial, uma linguagem comum. Mas numa linguagem escrita, você jamais pode falar isso, porque dá pessoas diferentes. Teu povo e tua santa cidade é a pessoa que está na minha frente falando comigo. Seu povo e sua santa cidade, eu estou dizendo para alguém que é o povo de alguém que não está ali presente. Veja que dá uma diferença enorme só um pronome desse. Mas as duas Bíblias estão contradizendo uma a outra, né? E aí, como é que se vai resolver um problema desse? Aqui eu vou falar o seguinte: os tradutores da Bíblia, eles não são nenhuma das equipes que fizeram a tradução do grego, né, do hebraico, que é o Antigo Testamento, o livro de Daniel é escrito em hebraico, talvez alguma parte em aramaico, né? Mas esses homens não são leigos. Então houve uma forçação de barra por parte de alguém para defender alguma coisa. Então, geralmente, quando você pega um texto desse que não está escrito de maneira correta, houve aí uma guerra teológica e eles forçaram a palavra a dizer aquilo que a palavra não diz. Alguém aqui está falando, uma das duas está falando certo, mas uma está errada. Uma é para sustentar uma coisa. A que está errada, ela foi feita propositalmente para sustentar uma ideia que se criou e que não é verdade. Por isso tem que forçar a Bíblia a dizer isso. Agora, qual delas é essa? Olha, a Bíblia que está certa é a Nova Versão Internacional. Nesse caso, a Nova Versão Internacional está certa. Em outra passagem, a Nova Versão Internacional está errada, que é uma passagem que eu estou trabalhando em cima dela, que é a passagem que Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino de Deus. A Versão Internacional fez uma deturpação no texto por causa de teologias de homens. Esses homens, eles vão pagar por isso, mas eles não estão mais com medo dessas coisas. Mesmo Deus tendo avisado várias vezes na Bíblia que a palavra dele é inspirada pelo Espírito Santo. E se é inspirada pelo Espírito Santo, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser mexida, porque ela é a verdade, ela é a única verdade desse mundo. Daí vocês veem como é que a igreja está nessa situação hoje. Nós estamos cheios de pessoas defendendo homens dentro da igreja. E isso é pecado mortal. Tanto é mortal que você está vendo isso aqui agora. Mas agora eu vou mostrar para você por que é que a Bíblia, nessa passagem, a NVI está correta. No outro assunto que eu vou falar, que é o caso das crianças, que eu estou trabalhando já nesse assunto também, aí vai ser a João Ferreira de Almeida que vai ganhar a questão. Porque a João Ferreira de Almeida escreveu o texto correto, igual aos originais, e a NVI deturpou o texto para ajudar alguém. Os que fizeram a NVI deturparam o texto. No outro caso. Então, a coisa está nessa situação. Você pega uma Bíblia que pertence a uma determinada denominação, que a gente sabe que defende determinadas coisas, e aí quando aqueles assuntos cruciais aparecem, você vai ver a maledicência
dessas pessoas que estão trabalhando. Eu não vou dizer que todo mundo são assim, porque senão ia dizer que o povo de Deus todo está corrompido. E isso não é verdade. Agora que uma grande parte está, e principalmente na parte de teologia. Eu, graças a Deus, não falo isso com orgulho, nem me pabulando de coisa nenhuma, porque tudo que eu tenho é Deus que me dá. Mas graças a Deus na minha vida eu não sigo a homem nenhum, eu não sigo doutrina nenhuma. Tudo que eu recebo de mensagem na igreja, eu escuto imparcial. Não é porque minha igreja está pregando que eu vou dizer que está certa. Porque a igreja do fulano está pregando, porque essa teologia não, eu não tenho isso comigo não. Até o que eu ensino, se tiver errado eu mudo. Agora, esses homens que estão fazendo essas coisas, eles não mudam não. Isso são coisas ideológicas para ele. A ideologia é uma coisa maligna, que é uma coisa que você segue de forma cega, sem olhar o que é que você está fazendo. Então, eu vou mostrar agora o porquê que a NVI ela está correta. O povo que Deus está falando para Daniel, 70 semanas estão decretadas para o teu povo e tua santa cidade, ou seu povo, sua santa cidade. O correto é seu povo e sua santa cidade. É o povo de Deus, não é o povo de Daniel, e nem é a cidade de Daniel, é a cidade de Deus. Eles são o povo de Daniel. São o povo de Daniel, mas nessa palavra aqui, a palavra está dizendo que o povo pertence a Deus, que o povo é de Deus e a santa cidade é de Deus. É seu povo e sua santa cidade. Não é para Daniel. Não é o povo de Daniel. E como é que eu sei? Eu não precisei nem ir para hebraico. Eu não precisei ir olhar o hebraico. Porque a Bíblia, ela fala, o livro de Daniel, ele repete várias vezes uma mesma revelação. E ele acrescenta o que foi dado numa revelação, em outra é acrescentado. Aqueles que querem deturpar a palavra de Deus, quando eles veem que foi acrescentado e eles sabem que aquilo vai complicar a doutrina deles, aí eles negam a palavra. Não, isso aí não quer dizer aquilo, porque aqui está aumentado uma coisa, mas é justamente a revelação progressiva. Deus mostra uma revelação, depois ele mostra ela de novo de uma forma diferente, mas ele deixa os resultados daquilo, mostrando que se trata da mesma coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando Jesus diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalados. Você sabe quantas vezes tem isso escrito na Bíblia? Eu li mais ou menos umas 13 vezes, pode ser que tenha mais, mas eu li 13 vezes pegando dos profetas. Eu peguei todos os profetas e vi essa mensagem. E em cada uma delas, o sol escurecerá, eis que vem o dia do Senhor, e o sol escurecerá, eis que vem o dia do Senhor, e a lua se transformará em sangue, haverá escuridão na terra. Então eles vão falando coisas diferentes, mas cujo resultado é igual. Então essa é a revelação progressiva. Você pega essa passagem, que Jesus vem sobre as nuvens, depois que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, Jesus aparece do céu. Como está escrito em João, ele vem no último dia, porque depois que acontecem essas coisas não tem mais dia. João 6, Jesus vem no último dia. Se a pessoa perguntar para mim quando é que Jesus vem, eu digo: Jesus vem no último dia. Ele falou isso, eu sigo a palavra de Cristo. Então não tem como eu mudar. Eu vou trocar a palavra do meu Senhor por palavra de homens que faz essas coisas na palavra dele? Nunca, nem me pagando, nem que eu ganhasse salários altíssimos, né? Uma certa vez eu vi o pastor Nicodemos dizendo que quem quiser ser pastor na igreja presbiteriana tem que aceitar, tem que pregar essa doutrina aqui, tem que ensinar isso que a gente ensina. Então o que você conclui disso? Que a pessoa pode estar lá sabendo a verdade e vai ficar por causa do salário. Eu não faria isso. Não digo isso com orgulho não, mas é porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É como se você vender a sua alma para ensinar uma coisa que é mentirosa por causa de um salário. Infelizmente acontece isso, né? Então eu vou mostrar agora por que é que a palavra, vou pegar aqui a NVI, mas repito,
As pessoas que fizeram a NVI também, nas doutrinas, porque aqui a NVI ela não defende certa doutrina. Eu vou já dizer qual é a doutrina que é defendida em cima dessa deturpação do texto. Quem conhece escatologia já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, em Daniel 12, vem o esclarecimento da palavra. Aí você sabe que lá atrás estava falando que era o povo de Deus, não o povo de Daniel. Olha só, Daniel capítulo 12 e versículo 1 em diante. Eu vou ler na NVI. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, ele está usando o pronome seu, que é o povo de Deus, não é o povo de Daniel, é o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será salvo, será liberto. Olha, o povo é todo aquele cujo nome está escrito no livro. Quem é esse povo que tem o nome escrito no livro da vida? São judeus e gentios. Nos dias de Moisés ele disse: Senhor, apaga o meu nome do livro se tu matar esse povo. O nome dele estava escrito no livro. Todo o povo judeu que saiu com Moisés do Egito estava com o nome escrito no livro da vida, né? Então, quando esse versículo, essa passagem aqui, ele diz o seguinte: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, que protege o povo de Deus, não é o povo de Daniel. É claro que é o povo de Daniel, judeus e gentios são o povo de Daniel também, mas o texto está se referindo ao povo de Deus, porque como no fim dos tempos são os dois povos, judeus e gentios, ele não podia falar que era para Daniel, porque essa revelação é para o tempo do fim, que aqui é o contexto do anticristo. É dessa passagem que Paulo fala do anticristo, né? Que é o chifre pequeno, que ele persegue os santos, que ele faz guerra contra a igreja. Você está vendo aí a nova ordem mundial levantando leis contra a igreja e contra o cristianismo. É essa perseguição, já está acontecendo. Então, ele diz, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas naquela ocasião o seu povo, isto é, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então o povo é o povo de Deus, e todo aquele que tem o nome escrito no livro isso aqui é a continuação da conversa do anjo com Daniel. Então todo aquele que está escrito no livro da vida é o povo de Deus, não é o povo de Daniel. Porque o povo de Daniel, você pode dizer que é o povo de Daniel também, porque os judeus e nós somos um povo só, nós fomos feitos um povo só. Estamos ainda separados ainda por causa do evangelho, como Paulo fala. Mas no final das contas, lá em Romanos 11, 10, 11, Paulo vai dizer: mas no final das contas, Deus encerrou todos, deixou todos na desobediência para usar de misericórdia por todos. E ele diz assim: e se a rejeição de Israel é a salvação dos gentios, o que não será a reintegração de Israel? Será a ressurreição e a vida eterna. Ou seja, a ressurreição só vai acontecer quando Israel for readmitido. Paulo fala lá no livro de Romanos, ali do capítulo 9 até o 10 ou 11, mais ou menos aí. Então, a palavra foi esclarecida. O seu povo é todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida. E quem é que está escrito no livro da vida? Judeus e gentios. Então não podia ser o povo. O anjo está falando do povo de Daniel. E o próprio pronome não permite isso. Agora, eu vou falar por que a Bíblia, a de João Ferreira de Almeida, escreveu teu povo e tua santa cidade. A doutrina do arrebatamento secreto diz que as 70 semanas do profeta Daniel, essas 70 semanas,
né? Que eu vou ler aqui de novo, aqui, ó. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Agora eu estou lendo na João Ferreira de Almeida. Sobre o teu povo e tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Aí está a síntese de toda a revelação do livro de Daniel. Aí os pré-tribulacionistas dizem, as 70 semanas é só para o povo de Daniel. Porque ele diz o seguinte, é só para o povo de Daniel. Porque está escrito aqui, ó, teu povo e tua santa cidade. Realmente, o texto aqui nessa Bíblia está dizendo o povo de Daniel. É o teu povo e tua santa cidade. Mesmo assim, mesmo com o texto deturpado na escrita, ainda não dá certo. Porque as 70 semanas tem fim de pecado, justiça eterna. Justiça eterna é só para o povo de Daniel. Porque eles não prestam atenção no que está escrito nas 70 semanas. O que é que tem dentro das 70 semanas que é só para o povo judeu? Vou ler de novo. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e para ungir o santo dos santos. Tudo vai acontecer dentro dessas 70 semanas. Eu tenho aqui duas coisas, dar fim a pecado, eu vou falar só essas duas coisas. Dar fim a pecado e trazer justiça eterna. Ele vai trazer justiça eterna só para o povo de Daniel. Ele vai dar fim nos pecados só do povo de Daniel. A igreja evangélica, ela não está cometendo pecado. Todo mundo deixou de fazer pecado. Os pecados terão fim na vinda de Cristo. Porque todos nós continuamos pecadores. Nós continuamos pecando por gesto, olhares, obras, pensamentos e o que mais a pessoa ainda coloca aí. E ações. Nós cometemos pecado de todo jeito, camarada. Não vem abrir a boca e dizer, porque eu aceitei Jesus, eu não cometo mais pecado. Onde foi que você viu isso na Bíblia? E olhe para a sua vida para ver se você não comete pecado. Pois dar fim a pecados é para todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus aqui está dizendo é todo aquele cujo nome está escrito no livro. Então Deus colocou esse resultado aqui no capítulo 12 de Daniel, para poder, porque ele sabia que iam deturpar esse texto para ensinar o arrebatamento secreto a qualquer momento. Com o arrebatamento secreto a qualquer momento, tira toda a igreja fora das 70 semanas. E aí as 70 semanas que tem justiça eterna e fim de pecado, a igreja evangélica está fora. Ela não vai ter justiça eterna e não vai ter fim de pecado. Por quê? Porque as 70 semanas é só para o povo de Daniel. Os pré-tribulacionistas, eles gritam isso para os quatro cantos da terra, mas em cima de um texto, como eu mostrei aqui, o pronome não é teu povo, é seu. E seu não se refere a Daniel, se refere a Deus, o povo de Deus. E aí em 12 você vê o resultado disso. É o povo de Deus, é todo aquele cujo nome está escrito no livro, o livro da vida. Então nesse caso é os gentios e judeus. Não tem essa separação, né? Então é isso aí que eu queria falar. Essas 70 semanas é o resumo. O livro de Daniel começa com a revelação da estátua de Nabucodonosor, que tem 4 etapas na estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, a barriga de bronze, as coxas de barro e de ferro, e desce até os pés. Então, meu irmão, é a revelação. As 70 semanas do profeta Daniel é para os dois povos, judeus e gentios, porque os dois povos serão salvos e ressuscitados num único dia. Só existe uma única ressurreição na Bíblia. Na cabeça dos homens aí tem bem umas 10, mas na Bíblia só tem uma ressurreição, e é no último dia. O próprio Jesus fala, João 6, 39, 40, 44, 54. Ele diz, eu ressuscito todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscito no último dia. É Jesus quem fala, mas a igreja ensina outro arrebatamento, outra vinda, sem nunca Jesus ter falado. E eu acho isso uma coisa muito perigosa, porque quando você tem um ensinamento desse, quem que não está nas escrituras, quem foi que trouxe esse ensinamento para dentro da igreja? Se não foi Deus, quem foi? Aí você responde, né? Quem é que mexe
na cabeça dos homens e faz a cabeça deles e corrompe para ensinar a doutrina dele? Você responde, é o diabo mesmo. É o diabo. A igreja está cheia de doutrina. Há milenismo, um ensinamento diabólico, né? Não existe isso nas escrituras. E quando você vê essas pessoas falando, você vê as aberrações que essas pessoas falam, deturpando tudo que a palavra é uma coisa assim quase de loucura mesmo, quase de loucura. Você lê o texto, até uma criança de 10 anos sabe ler o texto, mas você pega um teólogo desse ensinando essas coisas, ele praticamente ele salteia o texto todinho, ele enrola o texto todinho, faz uma maracutaia enorme para ensinar essas coisas. E tá aí a igreja nessa situação, cheia dessas coisas. Esse aqui é um caso que eu coloquei, e no meu próximo vídeo eu vou colocar a passagem em que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Aí na NVI colocaram: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus pertence àqueles que se tornam como elas. Foi deturpado esse texto, não é assim, não é no original. Não é no original de jeito nenhum. Nesse caso, aí a Ferreira de Almeida escreveu direito. A Ferreira de Almeida escreveu: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse de fato. E esse é o próximo trabalho que eu vou fazer, mostrando como é que os teólogos que defendem homens, são seguidores de homens, fazem essas coisas. Paulo condenou isso. Paulo ele disse: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, para vocês saírem por aí dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ainda bem que eu não batizei vocês. Paulo condenou isso. E realmente a gente vê que é um pecado grave você sair por aí defendendo doutrinas e ensinamentos de homens. A revelia da palavra, deturpando o texto, rasgando páginas inteiras, destruindo o caráter de Deus para sustentar ensinamentos de homens. E essas pessoas seguem esse homem, a revelia da palavra, calvinistas, né? Outros seguem Ellen White, outros seguem Armínio, outros seguem fulano, outros seguem Beltrano. E Cristo? Será que você não foi chamado para ser seguidor de Cristo? Saiu do mundo, aceitou Jesus e voltou a ser seguidor de homens. Porque quando a pessoa está no mundo, você é seguidor de homem, você anda nos caminhos do mundo. As doutrinas que o mundo ensina, ateísmo, feitiçaria, bruxaria, você anda de tudo isso, sem saber que está andando, mas anda. Aí entra dentro da igreja, chega e encontra um bocado de cara: não, nós somos seguidor de Calvino, nós somos seguidor de Ellen White, nós somos seguidor de Armínio, nós somos seguidor disso. Meu irmão, isso é pecado mortal. E por causa disso é que acontecem essas coisas na Bíblia. É por causa disso. Ideologias. Você sabe o que é uma ideologia? É um conjunto de regras e preceitos baseado em mentiras. É isso. Ideologia é isso. Você pode encontrar um texto mais complexo, a pessoa vai explicar mais coisas, mas no resultado geral é essa. É um conjunto de regras e preceitos que pretendem solucionar algum problema filosófico, de pensamento ou religioso, mas que são baseados em mentiras, são baseados em ensinamentos pagãos ou de homens que não têm nem respeito pela palavra de Deus. Fiquem atentos, igreja. Paulo falou que nos últimos dias a igreja entra em apostasia. E o que é apostasia? É a rebelião da igreja contra Deus. Como é que ocorre isso? À medida que a igreja segue ensinamentos de homem, a revelia da palavra, ela vai entrar em apostasia. E aí nós já estamos vendo, né? Estamos vendo o anticristo formando o seu ministério, né? E a igreja cheia dessas coisas, né? Felizmente não é a igreja toda, graças a Deus. Mas se a igreja tivesse toda firmada só na palavra de Deus, o anticristo não tinha o poder de reinar nesse mundo. Acredite nisso. Acredite nisso. As palavras que tem na Bíblia de Deus, que ele disse, o anticristo vai governar e vai perseguir os crentes e vai matar. Por que isso vai acontecer? Por causa das heresias que foi colocada dentro da igreja, ensinamentos contradizentes com a palavra rasgadamente. E é por causa disso que a igreja entra em apostasia, porque perde o poder. Se você substitui a palavra de Deus
por ensinamentos de homens, a igreja perde o poder. Acabou-se. Nada de estar expulsando demônio, nada de estar curando ninguém. Porque essas coisas só acontecem mediante a verdade, mediante a palavra de Deus. O diabo só tem medo da palavra de Deus. Ele não tem medo de palavra. Você acha que o diabo, um homem que ensina milenismo, que ensina calvinismo, que ensina outras doutrinas por aí, vai temor ao diabo? Fazer o diabo temer? O diabo só teme a palavra de Deus, só teme a verdade de Deus, só teme homens que andam na verdade de Deus. Só. Se você é seguidor de doutrina de homem, você já perdeu. Você já perdeu.